A paz do Senhor, meus amados e queridos irmãos, é com muita alegria que eu quero, esta manhã, falar da grandeza do nosso amado e Salvador Jesus Cristo. Quem tem o prazer de vos cumprimentar é seu irmão e amigo pastor Francisco Fernando Viana Alexandre. Eu quero falar a respeito do menor, o menor. A Bíblia, ela fala que Deus procura os fiéis da terra para que esteja com ele. E a Bíblia sempre vai procurar o menor. Deus nunca procura o grande. Deus procura o menor para fazer dele o instrumento para ganhar alma para seu reino. E eu quero pegar como base o menor que chama-se Davi. A palavra de Deus do livro de 1 Samuel, capítulo de número 16, verso 13, nos conta a respeito de Davi. A Bíblia nos diz que Deus falou com Samuel para que Samuel fosse até a casa de Jessé para escolher ou para ungir um rei na casa de Jessé, porque Saul já tinha sido rejeitado por Deus e Deus agora queria escolher, ou Deus escolheu um rei para governar seu povo, e esse rei estava na casa de Jessé. E Jessé vai até a casa de Davi, e quando Samuel chega na casa de Jessé, ele procura os moços, e ali ele vê cada um mais bonito que o outro, ele vê moços preparados, ele vê moços ali pronto. Falei, esse não tem um problema aqui para escolher o rei. Só que Deus, ele não olha como o homem olha. Deus olha para o coração. As pessoas olham para a aparência, mas Deus não olha para a aparência. Deus olha para o que está dentro do homem. Aí diz assim, olha, e sucedeu que entrando, está no livro de 1 Samuel, capítulo 16, verso 11. E sucedeu que entrando Samuel, viu a Eliabe e disse, certamente está perante o Senhor o seu ungido. Porém o Senhor disse a Samuel, não atentes para a sua aparência, nem para a sua altura da sua estatura, porque eu tenho rejeitado. Porque o Senhor não vê como vê o homem, pois o homem vê o que está diante dos olhos. Porém, o Senhor olha para o coração. Então chamou Jessé Abinadab e o fez passar diante de Samuel, o qual disse, nem a este tem escolhido o Senhor. Então Jessé fez passar Samar, porém disse, tampouco a este tem escolhido o Senhor. Assim fez passar Jessé os seus 7 filhos, e disse diante de Samuel. Porém Samuel disse a Jessé, o Senhor não tem escolhido estes. Disse mais Samuel a Jessé, acabaram-se os jovens? E disse, ainda falta o menor, e eis que apacenta as ovelhas. Disse, pois, Samuel a Jessé, envia-o e manda-o chamar, porquanto não nos assentaremos em redor da mesa até que ele venha. Agora veja, irmão, muitas vezes nós estamos olhando para a aparência, olhando para os diplomas, olhando para a pessoa e esquece que é Deus que escolhe. Esquece que é Deus que chama. E quando Deus o chama, ele capacita. E me diz aqui que mandaram chamar o menor. O menor, ele sabe esperar. A gente vê José. José, ele era rejeitado pelos seus irmãos devido à inveja. Os seus irmãos tinham muita inveja de José. Mas José, ele soube esperar. Ele foi vendido como escravo. Ele foi levado para o Egito, chegando naquela feira de escravo, alguém o comprou, levou para a sua casa, e quando ele achou que estava tudo bem, ele teve um problema ali na casa do seu senhor,
e ele foi preso. A mulher de Potifar, ela tentou seduzir o menino e contou algumas mentiras, dizendo que o menino tentou seduzi-lo ou estrupá-lo, e ele foi para a prisão. Mas diz que Deus era com José na prisão, e José estava ali na prisão, esperando a promessa de Deus se cumprir, que quando ele estava com seus pais, ele teve sonhos. Diz que ali ele ia buscar lenha e aqueles feixes de lenha dos seus irmãos se curvavam diante dele. Ele teve um sonho que o sol, a lua, as estrelas se curvavam diante dele. E ali ele soube esperar. O menor, ele sabe esperar. O menor, ele não se apressa. O menor não quer tomar a frente. O menor sabe esperar o tempo dele. E José esperou o tempo dele. E a Bíblia diz que Deus tira José da prisão e leva para ser governador. Deus exaltou a José. O menor sabe esperar. O menor é paciente. O menor é corajoso. A gente vê Davi enfrentando Golias. O menor, ele não é covarde. O menor não é covarde. A gente vê quando Golias está afrontando o povo de Israel, que Davi chega ali, que era o menor dos seus irmãos, ele pergunta: escuta, o que é que esse circunciso está fazendo? O que ele está pensando que ele é o quê? Deixa que eu vou lutar com ele. O menor, ele não é covarde. O menor, ele sabe respeitar a autoridade. Isso é muito lindo. Quando alguém mandou que Davi matasse o rei, ele disse: Deus me guarde, Deus me livre de tocar no ungido de Deus, que Deus tenha misericórdia de mim. Então o menor, ele sabe respeitar. O menor, ele não procura se aparecer, o menor não. Davi, ele estava onde, Davi? Davi, ele estava no campo cuidando das ovelhas de seu pai. O rei Saul, ele procurando alguém para estar na sua casa, e alguém disse: olha, eu conheço, olha. Então disse Saul a seu servo: buscai-me, pois um homem que toque bem, e trazei-me. Então responderam um dos jovens, disseram: eis que tenho visto um filho de Jessé, o belemita, que sabe tocar e é valente e animoso, e homem de guerra, e sisudo em palavras, e de gentil presença, e o Senhor é com ele. O Senhor é com o menor. Não precisa você querer se aparecer, o povo vai dar notícia de você. O povo vai falar bem de você. O povo vai falar bem de você. Não precisa você querer se aparecer. Deixa Deus te exaltar. Tá bom? O menor, ele sabe respeitar. O menor, ele espera. O menor espera. O menor respeita. E o menor, Deus é com ele. Que Deus seja contigo, meu irmão, nesse dia de hoje. Que Deus te abençoe. Que Deus te prospere. E que as ricas bênçãos de Deus, elas sejam abundantemente derramadas sobre a tua vida. É a mensagem de Deus para você. É a mensagem de Deus nesse dia de hoje. Que você saiba esperar. Que você espere que Deus está te vendo. Ainda que todos não acreditem em você. Mas eu quero dizer para você, Deus acredita em você. Quando Davi, o seu pai Jessé, disse que esse menor foi com ar de pessoas incapazes, pessoas que não tinham capacidade para assumir tal posição. Mas eu quero dizer, quando Deus chama, ele capacita. E diz: olha, quando trouxeram Davi, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi daquele dia em diante. Que o Espírito de Deus se apodere sobre a tua vida. Que o Espírito de Deus se apodere de você e que você seja cheio do Espírito de Deus e que Deus cumpra o que ele te prometeu. Deus te abençoe, meu irmão, e um abraço.